buscai as coisas que são de cima. Vamos ler no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, também a avareza, e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste. Quando vocês viviam nas práticas pecaminosas, mas, agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, cheios de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Se revistam do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu que, vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês têm que buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está, à direita de Deus. O apóstolo Paulo quis dizer que, vocês que se converteram de verdade, vocês têm que procurar fazer a vontade de Deus. Como é que se busca as coisas lá de cima? É através da oração, da leitura da palavra de Deus. Lendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, se fica sabendo que o verdadeiro convertido tem que fazer para agradar a Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são da terra. As coisas da terra são passageiras, o que vem depois da morte é para sempre. Versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo quis dizer que, vocês já morreram para as práticas pecaminosas que desagradam a Deus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida não está escondida em religiões humanas que não exigem nada. Pode-se pecar à vontade. A maioria estão escondidas nas religiões humanas, não querem ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, acham que irão escapar da condenação do inferno. Crendo que Jesus existe, que Deus existe, estão totalmente enganados pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. Versículo 4, quando Jesus se manifestar, vocês também irão se manifestar com ele em glória. O apóstolo Paulo quis dizer que, quando Jesus vier buscar os que se converteram ao verdadeiro evangelho dele, todos irão ver a glória de Jesus. Os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, irão chorar amargamente, irão ver os que serão arrebatados para se encontrar com Jesus nos ares. Versículo 5,
Vocês têm que mortificar os vossos membros para os pecados, têm que abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais antes do casamento. Vocês têm que abandonar a impureza, abandonem a vontade de pecar. Abandonem a avareza, abandonem a crença em deuses feitos de gesso, que não dão, não veem, não ouvem. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. A maioria não querem mortificar os membros do corpo para os pecados. Prostituição traz prazer para o corpo. As consequências para a alma que não quer parar de pecar, será o inferno quando a alma sair do corpo morto. Deixou o corpo comandar a alma, não quis mortificar o corpo para os pecados. O inferno está esperando os que se recusam a abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. A maioria levam na brincadeira quando alguém fala do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Os que já moram no inferno, não estão contentes com a péssima escolha que fizeram estando vivos. Preferiram continuar praticando os prazeres carnais que desagradam a Deus. Não quiseram abandonar as novelas, o carnaval, não abandonaram a crença em deuses feitos de gesso, que não dão, não veem, não ouvem, até acreditavam na existência de Deus, de Jesus Cristo, porém não colocaram em prática nas suas vidas o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, que exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. No versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu que Deus é irado com os que não querem obedecer os mandamentos dele. Deus está muito bravo com os ímpios, eles não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, não querem abandonar a prostituição, o adultério, os vícios, a violência. Deus está dando mais uma chance para ímpio se transformar em justo. Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estando vivo se tem mais uma chance, morrendo praticando a impiedade, todos irão morar no inferno. Depois da morte não tem mais chance de se salvar do fogo do inferno. Caiu no inferno já era. Jesus conhece o inferno de fogo ardente. Ele falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9. Versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga, lá no inferno não existe água para se apagar o fogo do inferno, lá no inferno não passa novelas, não existe baile funk, lá no inferno ninguém vai conseguir satisfazer os vícios praticados na terra, só lamento, tristeza e dor por causa do fogo do inferno. Lá no inferno ninguém vai fazer piadinhas da palavra de Deus. Versículo 8, vocês têm que abandonar a ira, a malícia, as palavras torpes. O apóstolo Paulo quis dizer que, não falem mais palavrões, não fiquem bravos com as pessoas por qualquer motivo. Versículo 9, não fiquem mentindo para as pessoas. Vocês já se despiram da velha natureza pecaminosa, vocês se vestiram da nova natureza. Vocês têm que renovar a cada dia o verdadeiro conhecimento de Deus, do jeito que Deus quer. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Versículo 12, vocês têm que ser exemplo como eleitos de Deus, vocês têm que ser santos, cheios de misericórdia e bondade. Versículo 16, o Evangelho de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria. Vocês têm que ensinar o verdadeiro Evangelho de Jesus, também admoestar as pessoas, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Vocês têm que ler salmos, cantar hinos, e cânticos espirituais, cantando para Jesus. O apóstolo Paulo mandou ler salmos, não ficar lendo horóscopo, nem lendo revista pornográfica, nem ficar vendo fofocas da vida de artistas. O apóstolo Paulo mandou cantar hinos e cânticos espirituais,
Ele não mandou cantar músicas mundanas que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios. Ele mandou cantar louvores para Jesus Cristo, e não para o diabo, que é o pai do pecado. Quem canta músicas que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, está cantando para o diabo, está ajudando o diabo a propagar o pecado. Que é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele fez o Adão pecar, desobedecendo a Deus, e obedecendo ao diabo. Quem não crê que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, lutou contra ele, e venceu, usando as armas espirituais que Jesus oferece, que são o poderoso nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus. Quem se converteu ao de verdade, tem as armas espirituais para usar contra o Satanás e os demônios. Pense nisso, ouvinte. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Lembre-se, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus.